As viagens internacionais cresceram fortemente até o início do ano de 2020, consolidando o setor de turismo como um dos principais impulsionadores do desenvolvimento econômico. Segundo a Organização Mundial do Turismo, é visto como o terceiro setor exportador do mundo, essencial para a geração de empregos, renda, circulação de capital e prosperidade de comunidades em todo o mundo. Em contrapartida, essa popularização das viagens tem expandido o turismo de forma que ele próprio pode representar uma grande ameaça para a sua existência. Desta forma, eu compilei alguns vídeos agora na sequência que vão apresentar o turismo de massa. Hoje, mundialmente popularizado pelo termo overtourism, ele é difundido pela perspectiva de moradores que são afetados pelos fluxos turísticos existentes em grande volume em suas cidades. É um tipo de turismo que não é representado pela classe social do indivíduo que viaja, mas sim pelos elevados fluxos de turistas que buscam destinos comuns. Esse fenômeno se desponta devido à expansão da comunicação acerca de destinações turísticas. Isso pode ocorrer por influências da mídia, que produz uma infinidade de reportagens das mesmas localidades, da indústria cultural com produções audiovisuais que difundem locações massivamente e ainda das redes sociais, compartilhando e promovendo informações sobre lugares turísticos, ditando tendências e estimulando desejos de consumo. Agregado a esses elementos, podemos indicar que o aumento de voos de baixo custo, crescimento de cruzeiros marítimos, hospedagem com reservas simplificadas por meio de sites ou aplicativos somam-se a outros fatores que podem explicar o aumento do turismo no mundo. O turismo é uma experiência subjetiva, provocada pelo desejo do indivíduo em compreender o lugar por meio da cultura de um povo e de seu meio ambiente natural. O ato de viajar permite ao indivíduo sair de si mesmo e encontrar-se com outros, conviver com semelhantes ou diferentes, tolerar a diversidade com a finalidade de conhecimento, de exercitar o espírito e o respeito de vivenciar a face humana e transformadora da viagem. Deste modo, provoca-se uma preocupação com os números crescentes do turismo no mundo, cuja reflexão deve ser crítica aos propósitos das instituições oficiais que apenas promovem o turismo pelo viés economicista. O turismo não se limita a esse perfil, mas provoca no sujeito um desprendimento, um convite a sair de sua zona de conforto com a finalidade de interação com um lugar distinto do habitual, correndo-se o risco de ser um processo aprazível ou não. Cabe também ressaltar que o overtourism não necessariamente é um fluxo muito grande de pessoas na mesma localidade. Se a gente tiver localidades como a gente está mostrando aqui, as Ilhas de Galápagos, que é um ecossistema extremamente frágil, mas tendo um fluxo pequeno ou não, este fluxo ele pode gerar ali efeitos negativos naquele ecossistema. Então não necessariamente precisa ser um volume muito alto de turistas, mas tendo um fluxo constante, isto já gera impactos que podem ser inclusive irreversíveis ao meio ambiente natural. E se a gente pensa na questão do meio ambiente cultural, como é o caso aqui, do número 1 da lista feita pela Monjo Travels, Veneza, ela então entra como sendo um patrimônio extremamente ameaçado, com a quantidade de turistas que chegam na localidade e que não têm muita responsabilidade ou até mesmo interesse com relação à destinação. No documentário Síndrome de Veneza, dirigido por Andreas Pichler, de 2012,
Nós notamos então a problemática do turismo de massa e os efeitos deste turismo na localidade. Restaurantes que tradicionalmente viviam, né, da renda obtida com turistas, eles estão sofrendo muito porque as refeições elas já estão inclusas nos cruzeiros e aí o turista desce por um tempo de permanência curto apenas para registrar suas fotos, andar um pouco pela localidade, né? O próprio caso do vidro de Murano, né, e os cristais produzidos por lá, eles são ignorados mesmo sendo um passeio gratuito ofertado pela prefeitura. E para fechar a nossa reflexão, eu destaco também o caso da turismofobia presente em Barcelona e um tipo de turismo que vem sendo chamado pelos próprios moradores de turismo de borrachera, que seria mais ou menos um turismo de bebedeira, que pessoas oriundas do hemisfério norte, dos países mais ricos e desenvolvidos, descem para o balneário para curtir um final de semana de bebedeira. E será que este tipo de turismo é interessante para as nossas cidades, para os nossos municípios? Será que é um tipo de turismo que queremos? O que precisamos fazer para pensar com muita clareza sobre o turismo que vamos desenvolver e o que esperamos para o nosso município e para o nosso povo?